Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui Laerte Cordeiro. O tema da live de hoje: bloqueios na formação de equipes. Antes, porém, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. Faça também os seus comentários, é muito importante para nós. Trabalhar em equipe gera mais resultados do que um único indivíduo. Quando você, na função de liderança, verdadeiramente entender o que é trabalhar em equipe, como trabalhar em equipe, eu garanto, sua vida vai mudar. Seus resultados vão mudar. Seus resultados serão incríveis. Esse é o propósito da live de hoje. O trabalho em equipe maximizam o potencial de um líder e minimizam suas deficiências. É mais ou menos quando você clica naquele botãozinho no computador e você maximiza, você aumenta a tela. Então, o trabalho de equipe maximiza os trabalhos de um líder, a vida de um líder. E minimizam, quando você clica naquele botãozinho que tem um sinalzinho de menos, ele minimiza a tela. Então, o trabalho em equipe vai minimizar as suas deficiências. Portanto, trabalhar em equipe é de grande inteligência de sua parte. Você quer motivos melhores do que esse para começar a desenvolver a sua equipe? Isso está fazendo sentido para você, né? Que bom. Infelizmente, alguns não trabalham em equipe porque querem todo o mérito de um trabalho bem feito. Quando algo dá errado, a culpa é sempre de um elo mais fraco. Da equipe, é claro. Uma equipe de verdade compartilha o crédito das vitórias e as responsabilidades das perdas, é claro. Quando os indivíduos recebem os créditos e a culpa sozinho, isso alimenta o orgulho e às vezes um sentimento de fracasso quando ele recebe a culpa sozinho. O interessante é que a própria equipe cobra essa responsabilidade do líder. Ficam assistindo de camarote o líder, o gerente, com todo aquele peso de responsabilidade sobre os seus ombros. As equipes podem fazer mais do que um único indivíduo. Por que ficar nessa luta sozinho? Pense na resposta. Por que ficar nessa luta sozinho? Sendo que o ganho é muito grande quando você trabalha em equipe. Sabendo de tudo isso, sobre o potencial das equipes, por que algumas pessoas querem fazer as coisas sozinhos? Creio que existe uma série de razões para isso. De acordo com John C. Maxwell, a primeira coisa é o ego. Poucas pessoas admitem que não são capazes de fazer tudo. Essa é a realidade da vida. Ninguém é capaz de fazer tudo. Mas por causa do ego, acham que são capazes de fazer e não pedem ajuda. Não existe super-homem. Não existe super-mulher. Não existe super-líder. A grande pergunta não é se você pode fazer tudo sozinho, mas sim quanto tempo
levará para você perceber que não pode fazer tudo sozinho. E depois não, e descer do seu ego, não é depois, é descer do seu ego, é perceber o seu ego, é descer do seu ego e perceber que você não pode fazer as coisas sozinhos, você não consegue. Outra coisa grave, mas muito grave mesmo, é a junção do ego com o egoísmo, criando uma barreira na comunicação interna na empresa. Algumas pessoas seguram a informação consigo, travam a comunicação interna, depois aparecem fazendo críticas como se fosse o salvador da pátria. O outro elemento é a insegurança. Algumas pessoas deixam de promover o trabalho de equipe porque se sentem ameaçadas por outras pessoas. Somente líderes confiantes transmitem poder aos outros. Líderes inseguros fracassam por duas razões. Desejam manter o controle sobre todas as coisas e temem ser substituídos por alguém mais capaz. Eu vou repetir. Líderes inseguros fracassam por duas razões. Desejam manter o controle sobre todas as coisas e temem serem substituídos por alguém mais capaz. Se você ensinar princípios corretos a bons funcionários, eles governarão a si próprios e trabalharão em equipe. Mas, Laerte, onde eu vou encontrar essas pessoas? Na live anterior, eu já falei como identificar essas pessoas. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é traçar um perfil do tipo de colaborador que você quer na sua empresa. Não devemos usar apenas o cérebro que possuímos, mas todos aqueles que pudéssemos tomar emprestados. Em outras palavras, o bom líder não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe usar as diversas inteligências que estão ao seu redor. Outro elemento, ingenuidade. John Gagnon disse o seguinte: se eu precisasse fazer tudo novamente, pediria ajuda. Através dessa fala do John, percebe-se nitidamente que ele aprendeu a importância do trabalho em equipe e da humildade. Se eu pudesse fazer tudo novamente, pediria ajuda. Por quê? Porque pedindo ajuda, ele erraria menos. Ele seria muito mais assertivo. Muitos gerentes, por ingenuidade, não pedem ajuda. Tentam seguir sozinhos. Algumas pessoas percebem que seus sonhos são maiores do que sua capacidade. Percebes que não atingirão seus objetivos sozinhas. Fazem da formação de equipe um método para grandes realizações. Outro elemento é o temperamento. Algumas pessoas são muito extrovertidas, outras são introvertidas e outras são agressivas. Não pensam em termos de formar ou participar de equipes. Quando enfrentam desafios, nunca lhe ocorre procurar outra pessoa para realizar algo. O extrovertido tende
a se comportar como se tudo fosse uma festa. O introvertido, ele não se comunica direito, ele se fecha. O agressivo não ouve, ele acha que sabe tudo e quer sempre do seu jeito. Porém, tem um tipo ideal aí, que é o ambivertido. Ambivertido, que é uma fusão do introvertido com o extrovertido. Ele não é introvertido demais e nem extrovertido demais. Uma pessoa que tem uma linha de equilíbrio muito grande, que é o líder ambivertido. Sabe-se que as pessoas alcançam mais resultados por trabalharem umas com as outras e não uma contra a outra. Se essas informações estão chegando até você de uma forma muito impactante ou até mesmo agressiva, eu peço que não se sinta mal. Você pode estar em um nível de inconsciência ou ter aprendido com alguém que não aprendeu. Portanto, fique em paz. Vamos relaxar um pouco. Eu sei que tudo isso é muito forte. Eu costumo muito trabalhar com dinâmica de grupo, jogos cooperativos ao ar livre, onde o aprendizado é enorme. Consigo unir corpo e mente numa fascinante aventura de aprender. Vamos assistir um vídeo de um rafting corporativo que fiz com um grupo de liderança. Eles tiveram que descer 12 quilômetros de um rio enfrentando diversas turbulências. Apesar de ser divertido, da belíssima paisagem, árvores, tucanos, macacos, etc., tinham regras a serem seguidas. Antes, porém, receberam um treinamento de segurança. Tinham um líder capacitado para conduzi-los em segurança da empresa que eu contratei. No entanto, deveriam trabalhar em equipe o tempo todo. Tinham que confiar no seu líder, razão pela qual não aconteceu nenhum acidente e atingiram a sua meta de concluir o percurso de 12 quilômetros enfrentando diversos tipos de turbulências. Tinha que seguir o comando do líder que fora treinado, que os treinara antes. Dados momentos, o líder falava: todos remando para frente. Em outro momento, o líder falava: o lado direito rema para trás, o lado esquerdo rema para frente. Quando o líder gritava: piso, todos teriam que sentar no meio do bote, porque vinha uma turbulência. Quando eles sentavam no meio do bote, eles seguravam na corda e travavam o leme com o braço para que o leme não batesse no seu rosto e não tivesse nenhum tipo de acidente. Quando chegamos a um ponto mais calmo do rio, eu inverti a liderança. Tirei o condutor, o líder da empresa que eu havia contratado. Pedi para que um dos participantes assumisse a liderança e a condução da equipe no bote. Foi um caos total. Não entendiam os comandos do líder naquele momento. O bote ficava girando e às vezes ia em direção ao barranco e galhos no decorrer do rio. O curioso era que o profissional da empresa de rafting que estava no bote que eu havia contratado constantemente dizia: eu sou uma ferramenta. Eu estou aqui. No entanto, ninguém pediu ajuda a esse líder. É exatamente assim que acontece dentro das empresas. Tem sempre alguém capacitado a ajudar e não pedem ajuda, porque não sabem trabalhar em equipe, porque às vezes o ego ou o orgulho é muito grande, porque a pessoa tem medo
que o fato dela pedir ajuda, ela está demonstrando fraqueza. Não, pedir ajuda não é nenhum tipo de demonstração de fraqueza. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: as minhas fraquezas me permite ser uma pessoa normal. Depois disso, nós nos reunimos com eles, os botes colocados de frente, e nós debatemos todos esses problemas. Eu quero dizer para você, meu caro, que está me assistindo nesse momento, ninguém é uma equipe completa. Precisamos um dos outros. Você precisa de alguém. Alguém precisa de você. Não somos ilhas isoladas. Doar e receber. Confessar e perdoar. Estender a mão. Adotar e confiar. Pois nenhum de nós é um bambambam, autossuficiente, super capaz, o todo-poderoso, o super líder, a super líder. Não, isso não é verdade. As suas fraquezas te permitem ser uma pessoa normal. O trabalho de equipe, ele existe para que um possa se encontrar no outro, para que a outra pessoa te complete o seu trabalho, porque ele tem uma visão que você não tem. Por isso é importante o respeito, é importante saber ouvir as pessoas. Gente, o jogo acabou. Para aqueles que tentam fazer tudo sozinho. O mundo mudou. Se você deseja realizar algo grandioso, deve-se unir aos outros. O pensamento de equipe. Você pode ser bom, mas não é tão bom assim. Como se tornar um membro de equipe melhor? Responda a seguinte pergunta que eu vou fazer agora. Quais os principais objetivos pelos quais você está trabalhando agora? Escreva no mínimo 3 desses principais motivos pelos quais você está trabalhando agora. Quais os principais objetivos pelos quais você está trabalhando agora? Escreva no mínimo 3 desses motivos. Se você não está tentando fazer parte de uma equipe, tente imaginar por quê. Responda isso que é muito importante. É uma questão de ego? Você está inseguro? Enganou-se a respeito do tamanho dos desafios? Ou seu temperamento o inclina a trabalhar sozinho? Se a resposta a algumas das questões for positiva, esforce-se para superar a dificuldade imediatamente. Quanto mais cedo você se tornar membro de uma equipe, mais cedo será capaz de realizar os seus sonhos. Torne-se um líder melhor. Pense no maior sonho de sua vida. Pensou? Agora pergunte-se: esse sonho é maior do que eu? Ou seja, é maior do que você? Beneficia tanto a mim quanto aos outros? Beneficia tanto você quanto aos outros? Vale a pena dedicar uma parte de sua vida para isso? Se você respondeu sim a todas as perguntas, pense que tipo de pessoas devem se unir a você para a realização desse sonho. Que tipo de pessoas devem se unir a você para a realização desses sonhos?
Faça uma lista das pessoas com opiniões iguais às suas, que poderiam aceitar aliar-se a você nesse processo. Então, convide-as para a sua jornada. Você vai ver o quanto que isso é maravilhoso. Você sozinho não é ninguém, mas junto com outras pessoas, você sim é alguém muito importante. Você poderá realizar coisas grandiosas, inimagináveis, desde que você trabalhe em equipe. Eu quero te mostrar agora uma estranha matemática. 1 mais 1 é igual a 3. Muito estranha essa matemática. Como que 1 mais 1 é igual a 3? Eu vou explicar. 1 é a sua força. O outro 1, a outra força. E a união dessas duas forças forma o terceiro elemento, forma a terceira força. Por isso que 1 mais 1 é igual a 3. Isso é agir sinergeticamente. Um líder tem que saber formar equipes, fazer com que a sua equipe haja sinergeticamente. Aí sim, você conseguirá resultados maravilhosos. Porém, eu te digo, não é fácil formar uma equipe, mas vale a pena. Eu falei na live anterior como você identificar pessoas para a sua equipe, buscar essas pessoas e depois valorizar essas pessoas. Valorize essas pessoas, incentive-as, motive-as, faça elogios para que elas se sintam importantes. As pessoas não se demitem das empresas, elas se demitem da liderança. E o trabalho de equipe vai proporcionar para você grandes resultados através da união. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. E aqui, Laerte Cordeiro, eu sou o seu coach. Gratidão.